Olá, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Bom dia, se você está ouvindo de dia, boa tarde se está assistindo à tarde, e uma boa noite se está assistindo à noite. Como diz o pastor Paulo Júnior, essa é a geração mais fraca e mais ignorante que Jesus já teve em relação aos cristãos, os ditos cristãos, em relação a todo o tempo da igreja, desde Atos até hoje. Com o advento da internet, a facilidade que as pessoas têm de postar, todo mundo virou pregador da Bíblia. Então as pessoas pegam a palavra do Senhor e acredito que interpretando à luz do nosso tempo e da visão ocidental, distorcem e ignoram os textos da palavra do Senhor. E um dos temas mais, eu creio que polêmico, e a gente constantemente está vendo postagens falando que o jejum, aqueles que jejuam não estão na graça, não são guiados pelo Espírito Santo. E que isso não faz parte do Novo Testamento. Eu acredito que faltou um pouco de ler a Bíblia, de entender. Mas vamos então, num rápido ensino, uma rápida amostragem, nós vamos mostrar como que era o jejum e o que isso significava. Naturalmente que quando nós lemos primeiramente, nós vamos, vem à mente falando de jejum, os 40 dias e 40 noites de Moisés, depois os 40 dias e 40 noites de Elias, os 21 dias de Daniel, o jejum feito pela rainha Esther e o povo judeu, narrado no livro de Esther, coisas assim, vários jejuns no Antigo Testamento. Então, como o jejum era uma prática do povo judeu, essa geração de hoje tem uma maneira de entender as coisas, que são ocidentais. E nós temos, e quando a gente vê as pessoas falando, a gente vê como que eles ignoram todo um contexto. Mas quando isso aconteceu, claro que tem aquele texto, a passagem, eu nem vou citar aqui, eu já tenho vários textos que vou citar aqui justamente para mostrar isso, em que os fariseus perguntam para Jesus, né, que os discípulos de João jejuavam, dos fariseus jejuavam, e o dele não. E os dele não, né, os deles comiam e bebiam. E ele fala que enquanto o noivo está, não convém jejuar, mas dias o noivo será tirado e eles então jejuarão. Então vamos lá. O jejum. A palavra jejum, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. No hebraico, a palavra tsom foi traduzida para o Novo Testamento, as falas em que se refere a isso, com a palavra nesitiu, que é o jejum, o não comer, né, a abstenção de alimentos, em muitos casos a da água. Quer dizer, quando se faz um jejum chamado absoluto, é como aquele de Elias, de Moisés, que não se come e não se bebe. No caso, pelo original, no caso do jejum de Jesus, a gente vê que fala que ele teve fome, que terminado a sua tentação, né? Terminou que ele foi jejuando, ele estava sendo tentado pelo diabo, né? E diz, né, o texto fala que terminado o seu período de jejum, então ele teve fome. Não fala que ele teve sede. Então muitos entendem pelo texto que talvez o jejum de Jesus continha água. Independentemente disso, de ter ou não ter, que seria o jejum normal, não? Quer dizer, o jejum normal seria assim. Mas independentemente disso, o que é importante de vermos que o jejum ele sempre fez parte dos povos orientais. E a igreja, ela incorporou isso até porque foi o ensinamento de Jesus. Então nós vamos, primeiramente, a gente tem que ver o ensinamento de Jesus. Ele estava falando com seus discípulos, e lá em Mateus, no capítulo 6, no versículos 16 e 18, ele diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, né, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então veja bem, o galardão daquele que jejua.
Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, quando ele usa ele usa a palavra rotan, que significa tão logo que, sempre que, é uma forma traduzida aqui como um advérbio de ocasião. Então Jesus espera que os seus discípulos jejuem. Então o jejum não é para qualquer um, ele está falando com os seus discípulos. A palavra cristão ela vai ser lançada depois, lá em Atos 11. Então aqui Jesus está falando com os seus discípulos. Então o jejum que Jesus se refere é para os discípulos. É para os discípulos de Jesus. Então, quem deve jejuar? Os discípulos de Jesus. Quem não é discípulo de Jesus não precisa jejuar, pelo menos não no contexto disso. E ele fala, faz isso em secreto, ele dá a forma para não tocar a trombeta, e ele diz, né? E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então, a ver que aqui é um confronto com a forma com que os fariseus faziam isso. Mas nós vamos ver que a igreja primitiva, ela assimilou muito bem isso daí na vida pública. Então nós vamos lá em Atos. A gente tem que ver a igreja, a história da igreja, né? Pelo menos nos seus 30 primeiros anos, foram registrados em Atos. Primeiro a gente começa com a conversão de Saulo, né? Saulo depois ele vai adotar o nome romano Paulo. Então Saulo lá em 9:9 de Atos diz lá, esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Então ele já entra no clima. Estava precisando saber o que estava acontecendo com ele, e ele então faz oração e jejum, né? Tanto que Jesus fala para Ananias na visão que ele estava lá orando. Depois fala em Atos 10 ao registro de Cornélio, centurião, que então ele começa a orar e jejuar na presença de Deus. O anjo vai lá, manda ele chamar o apóstolo Pedro. E aí acontece a primeira conversão de gentios, até então somente judeus. Então em Atos 10:30 diz assim, Cornélio falando para Pedro. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora orando em minha casa, a hora 9, às 9 horas da manhã. Então, aí está aí Cornélio falando para ele, estou há 4 dias, o Paulo 3 dias, ele 4, Jesus jejuou 40. Bom, não bastasse isso, nós vamos ver que na prática a igreja já estava com sua liderança constituída. Nós vemos lá a igreja de Antioquia, que é onde os cristãos, os discípulos vão ser chamados pela primeira vez cristãos. Olha lá o que está escrito em Atos 13, os 3 primeiros versículos, do 1 ao 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, ou mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, ou negro, né? Palavra latina para negro, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que depois vai se tornar o apóstolo Paulo. E diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Peraí, disseram que quem jejua não é guiado pelo Espírito Santo. E esse versículo? Mas calma que não acabou. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre ele, impondo as mãos, no princípio dos 6 princípios, os despediram. Então, a igreja, aqui está a liderança, porque ele fala jejuando, não sabe quem que deu a palavra, quem foi usado. Tinha então ali os líderes, mas a igreja que estava em Antioquia estava jejuando. Então nós vemos que a igreja primitiva, como foi ensinada pelo seu Senhor Jesus, ela jejuava. Então a igreja fazia isso. É claro que nós não vamos comparar a igreja de hoje com a igreja de Atos. Não dá nem para pensar em comparar. A igreja de Atos, ela servia a Jesus, ela amava Jesus, Jesus era o único, ela vivia para Jesus. A igreja de hoje, Jesus é uma opção. Jesus é uma alternativa. Quando sobra tempo, se faz. Por isso que os cristãos de hoje não fazem basicamente nada, não interferem. Se a gente vê, a grande maioria dos cristãos hoje, na verdade, é uma vergonha ao Evangelho, uma vergonha a Jesus Cristo. Nós vemos constantemente os cristãos envolvidos, o quê? São destaques em pecados. É adultério, é 2, 3, 4, 5, 6 casamentos, não é? São envolvidos, é divisão na igreja, é um atacando o outro, ao invés de pregar o Evangelho, ao invés de pregar o Evangelho para aquele que não conhece, eles vão lá, arranca membro de uma igreja, leva para outra, e assim vai. E essas coisas, ele fica brigando por causa de templo, por causa de casa, não conseguiram entender o que está escrito em João 4. Mas vamos lá, o assunto aqui hoje é jejum.
Atos 13. Vamos lá, Atos 14. Vamos ver a igreja lá em Atos 14. Então, está lá o apóstolo Paulo e Barnabé fazendo o trabalho deles lá em Listra. Então, diz assim, eles chegam lá e, havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, ou presbíteros, né? A palavra no grego aqui é presbítero. Presbítero, diferentemente do que se faz hoje, não era um cargo, ele era posição. Então os presbíteros da igreja tinha diversos presbíteros, e eles que cuidavam da igreja, que pastoreavam a igreja, eram os pastores, né? Da igreja, aqueles líderes das igrejas. Então eles poderiam estar sendo usados como profetas, como evangelistas, enfim, era parte da liderança. Então ele diz assim: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos, em cada igreja, orando com jejuns. Meu Deus! Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, a prática da igreja primitiva, a igreja era assim. Por quê? Mas a questão assim, era uma igreja discipulada. Era uma igreja que fazia discípulos. Então, para eles, isso era comum. A igreja de hoje perdeu esse rumo. Hoje o cristão ele não tem vínculos. Hoje ele não tem mais vínculos de amor. Então, o que acontece? Ele não é um discípulo. Ele não tem um discipulador. Então, cada um faz o que dá na cabeça. Estão vivendo que nem juízes. Cada um faz o que acha melhor. Então, ignoram esses textos. Então, quando a gente vê isso, infelizmente, a gente tem a certeza de que os cristãos de hoje, entre outras coisas, são tão fracos e ignorantes porque não leem a Bíblia. Mas não acabou não, vamos citar mais alguns textos, né? Você não pensa que já acabou? Isso é a igreja de Atos. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, agora nós pegando outra igreja. Ele orientando os casais. Lá em 1 Coríntios 7, ele fala assim, a mulher não tem poder, então eu vou ler os versículos 4 e 5 do capítulo 7. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Aí ele diz, e não vos priveis ao outro, né? Então, o marido e a mulher devem ter vida íntima, né? Senão por consentimento. Então, deixa isso somente quando? Por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então ele está aqui dizendo aos casais que quando fizerem oração e jejum, então esse tempo de jejum sossega. Depois volta para o diabo não tentar. Então, oração e jejum, ele está orientando a igreja, os casais na igreja. Então isso é no Novo Testamento, gente. E por último, né, falando dele mesmo, né, que não foi só aquele único jejum que fala, porque poderia falar, ele era jejum porque ele ainda era judeu, ainda ele tinha que aprender. Tá, agora quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, então isso aqui provavelmente, isto daqui, quer ver a segunda carta? Deixa eu dar uma olhadinha só numa coisa aqui, quer ver? Isso nós estamos falando de, provavelmente anos 57, do 33, já tinha mais de 20 anos, o apóstolo Paulo já estava catedrático. Olha o que ele fala. Ele vai falando dele, ele fala, em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E jejum aqui não é passar fome, como muita gente pensa, não, é jejum mesmo, o jejum intencional. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que quando a gente quer conhecer a palavra do Senhor, que a gente quer viver a palavra do Senhor, Ele nos revela. Quanto não a gente fica acreditando nesse monte de coisa que anda ensinando por aí. Então o jejum, ele existe no ensino de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e ele também esteve na vida da igreja, mas ele era para discípulos. Portanto, se você não é discípulo, não se preocupa, você não deve jejuar mesmo. O jejum válido é aquele de discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Porque senão você vai ficar com essa ideia, mas será? Hoje o cristão deixa de fazer. Cristão hoje deixa de fazer. Tudo que você escuta de cristão hoje, deixa de fazer alguma coisa. Ele deixa de fazer alguma coisa. Por quê? Já acha que faz demais por aquele que veio aqui e morreu por nós. Olhar a igreja que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha jornal, eles não tinham meios nenhum. A maioria, inclusive, a primeira carta escrita no ano 50, Tessalonicenses, nem coisa escrita, eles usavam o Antigo Testamento os que tinham. Só depois que Paulo começa, e aí vai, por exemplo, o apóstolo Paulo não viu o Evangelho de João. Ele já tinha sido decapitado. Mas a igreja é que fazia discípulos. Era essa a diferença. Eles obedeciam a Mateus.
a ordem de Jesus em Mateus 28. Aquela ordem abençoada que Jesus nos deixa, que é o texto final. Gente, não adianta. Se você não for discípulo, você vai continuar acreditando nesse monte de coisa que ando ensinando pelas redes sociais. E as pessoas são assim. A mente ocidental tentando interpretar. Para o oriental, até hoje as igrejas do Senhor oram em jejum demais. Para eles, para os orientais, os nossos irmãos no Oriente, a oração e o jejum é uma prática normal, lá é uma coisa comum. Então dá uma olhada no fervor daquele povo que resiste ao comunismo, que resiste ao assassinato daqueles ditadores, como na Coreia do Norte, na China. Os nossos amados irmãos no Afeganistão, em Cuba, na Venezuela, como que eles superam tudo isso? Porque são discípulos do Senhor. E Jesus disse assim, Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Que Deus te abençoe, espero que tenha edificado a sua vida, que você possa estar compartilhando esta mensagem com outras pessoas, aprendendo, entendendo o que Jesus ensinou sobre o jejum, e a igreja primitiva viveu o jejum, ela jejuava e orava porque era uma igreja de discípulos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.